queridos! Olha quem apareceu por aqui novamente. Pois é. Na verdade, eu até fiz um outro canal, né, fiz eu acho que 2 vídeos somente, quando eu voltei pra cá, falando por que que eu tinha voltado, né, para o Brasil, tudo, mas, eu tive um bloqueio, assim, até nas redes sociais, quem me acompanha no Instagram, tal, sabe, o quanto eu tô, assim, pobre de conteúdo, porque realmente eu tive um bloqueio, assim, bem grande, em relação a fazer vídeo, conteúdo, essas coisas, depois de ter voltado. Mas na verdade é porque eu também passei por muitas coisas e eu voltei para o canal do YouTube exatamente para isso, para poder conversar mais com vocês, para poder abrir mais as coisas com vocês, porque no Instagram eu fico um pouco limitada, tudo muito rápido, né, eu tenho que resumir muito as coisas, e aqui eu sinto que eu tenho uma liberdade maior de poder conversar, poder falar mais detalhes de algumas coisas que vêm acontecendo. Eu resolvi então voltar para esse canal. Esse canal aqui era um canal que eu mostrava as coisas da Ilha da Madeira. Era um canal que chamava Catra na Madeira, mas agora eu mudei para Catra Cantone e mantive ali os vídeos, até se vocês forem ali ver, tem os vídeos antigos que eu fiz lá na Ilha da Madeira, porque eu não quis apagar, não quero excluir. Eu acho que são conteúdos muito legais, né, são vídeos muito bonitos, então eu não quis, né, recomeçar um outro canal. E também aqui eu tenho mais, pessoas que me acompanham, então eu vou dar seguimento a este canal. Neste primeiro vídeo, eu já quero dizer que eu tenho muito a dizer para vocês, muito a dizer. E eu peço para vocês que estão chegando agora, né, se inscreva nesse canal. Eu quero estar aqui sempre, né, presente. Eu não sei ainda a quantidade de vídeos que eu vou fazer, né, semanalmente, mas a quantidade de coisas que eu tenho para falar, eu creio que eu vou fazer muitos vídeos. Mas o assunto, né, principal, né, de hoje aqui, né, que eu quero falar para vocês, o título, né, desse vídeo vai ser "Quase 2 anos já aqui no Brasil". Já vai fazer 2 anos que eu estou aqui no Brasil, né, e tudo que rolou, tudo que aconteceu. Como você já sabe, vou fazer um breve resumo, né, o porquê que eu vim embora. A minha filha adolescente, a Maria Luísa, ela estava passando por uma fase muito complicada em Portugal, com crise de ansiedade, depressão, né, então assim, estava muito complicado. Nós viemos visitar o Brasil 2 vezes, né, a primeira vez a gente veio para ficar 1 mês, ficamos 2 porque nós pegamos covid aqui no Brasil, e a segunda vez a gente veio para o casamento do meu cunhado, ficamos só 2 semanas, e aqui eu percebi que ela ficava diferente, que ela gostava de estar aqui. Então decidimos vir embora. Eu até fiz, né, alguns vídeos lá no meu Instagram sobre algumas coisas que aconteceram durante, a nossa vida aqui, né, no Brasil nesse período. E quem não viu, né, é só ir lá no meu Instagram, tem lá acho 4 reels que eu tive que recortar algumas coisas, né, porque era um reels muito grande, então não dava, então eu tive que recortar em 4, acho que é 3 ou 4, não lembro, acho que uns 3 ou 4. Acho que é 3, não sei, depois vocês vê lá. E lá eu falei um pouquinho de algumas coisas que eu não tinha falado pra ninguém. Inclusive que o Elton teve depressão quando a gente voltou. Na verdade, lá em Portugal, quando a gente decidiu voltar, ele já iniciou um processo de depressão. Aqui intensificou ainda mais, ele teve que tomar, né, medicamento, tal, tudo. E eu, gente, a carga ficou toda nas minhas costas, desde o início, desde quando nós decidimos voltar embora, que ele já estava adoecendo, eu tive que resolver muitas coisas sozinha. Eh Parte de mudança, de entregar apartamento, de resolver as pendências, muitas coisas que aconteceram lá foi sobrecarregado em mim, porque o Elton também não estava bem, né. Então eu venho de uma carga muito grande, muito grande. E eu tinha muitas expectativas em relação a muitas coisas ao voltar ao Brasil, e é o que eu sempre falo para as pessoas, tem muitas pessoas que vêm conversar comigo fala: "Cátria, eu quero muito voltar para o Brasil, porque eu quero ficar perto da família, que eu quero, estar perto dos avós, perto das tias, perto dos irmãos". Gente, hoje, né, estando aqui quase há 2 anos, eu sempre deixo muito claro para as pessoas.
não voltem por causa de pessoas, voltem se realmente vocês precisam voltar, ou se realmente para sua família é o melhor. Quando a gente vem visitar o Brasil, é totalmente diferente quando a gente vem morar, né. Primeiro que as pessoas te tratam super bem, te tratam, né, querem ficar perto, por quê? Porque você tem data certa para voltar, para retornar, né, para sua casa. Agora quando a gente vem morar, tudo mudou. Mudou, gente. A gente, né, que vai para outro país, a gente muda, e quem ficou também mudou. A vida continuou. A vida continuou pra gente que estava fora, e a vida continuou para quem estava aqui. Então cada um seguiu sua vida, né, cada um tem a sua vida. E assim, eu voltei achando que seria de uma forma, né, em relação à família também, principalmente, né, achei que nós teríamos, essa coisa de estar mais perto e tal, mas eu, né, vi que realmente somos nós 4, né, eu, meu marido, né, o Elton, e os 2 filhos. Em qualquer lugar do mundo somos nós 4 por nós 4. E também em relação a trabalho, né, quando nós voltamos da Madeira, nós estávamos numa fase muito boa em relação ao trabalho. O Elton estava fazendo muitos trabalhos, a gente tem uma produtora de vídeo, né, que deu super certo lá na Ilha da Madeira. É claro que o início não foi fácil, né, gente, nós passamos por maus tempos, né, no início, claro, todo início é difícil, né, a gente teve que fazer muitos trabalhos mais baratos ou gratuitos para as pessoas conhecerem o nosso trabalho, enfim. Mas a gente voltou mesmo no momento mais, assim, bacana da carreira do Elton lá, né, o Elton estava super conhecido, os trabalhos, assim, não faltavam trabalho pra gente, e então a gente veio com uma ideia de que seria: "Nossa, não, ele já tinha o nome dele aqui, nós vamos voltar", mas não, não foi nada do que a gente imaginou, nada mesmo. E antes de eu vir embora, eu pedi oração para uma missionária, né, uma oração para uma missionária, e tal, e ela falou, ela não conhecia a minha história, ela não sabia do que estava acontecendo e nem que eu iria voltar, né, para o Brasil, que eu ia fazer alguma viagem, nada. E ela falou o seguinte para mim: "Você vai fazer uma viagem por um período, vai ser por um tempo, para você aprender muita coisa". E eu não levei a sério, por quê? Porque quando nós decidimos voltar para o Brasil, era decisivo para ficar mesmo, né. Tanto é que para a gente voltar, Deus mudou meu coração, porque quando eu estava lá, eu sempre falei, sempre pisei assim, né, sempre bati na tecla de que eu viria para o Brasil só para passear. E realmente as coisas mudaram, né, porque Deus mudou meu coração e eu senti que meu propósito era voltar. E realmente foi, né. Como a missionária falou, eu vim para aprender muita coisa, tá. Eu tinha uma visão de muitas coisas estando em Portugal, que só vindo para cá a gente conseguia enxergar. Isso também em relação à minha filha. A minha filha, quando ela saiu aqui do Brasil, ela saiu daqui com 11 anos, ela tinha acabado de fazer 11 anos. Então ela tinha uma visão de família, ela tinha uma visão de Brasil, uma visão totalmente diferente. Por quê? Porque ela era uma criança, né, uma criança onde tudo acontece, de maneira, assim, que ela não sentia muitas coisas, né, pelo nosso cuidado, ou ela não entendia muitas coisas. E ao vir pra cá, ela viu muita coisa, ela entendeu muita coisa, e e foi um aprendizado muito grande para ela, para mim, que também imaginei que seria 1000 coisas, ou eu pensava que seria diferente, ou eu lembrava como era e achava que poderia ser igual e não é. O Elton também, né, ele tinha uma visão: "Ai, porque vai ser assim", não, tudo mudou, tá tudo diferente, enfim. E aí onde eu quero chegar, que Eh, eu vim realmente com a intenção de ficar no Brasil, de morar no Brasil, e realmente só se Deus mudasse o meu coração, né, em relação a a estar aqui. Nesse período, né, conforme eu fui, tomando tudo pra mim, né, porque o Elton não esteve bem em Portugal, chegou aqui, piorou, como eu disse, né, piorou, ele teve que tomar, né, medicamento antidepressivo e tal, e eu tive que agarrar tudo. Aí chegou um momento que eu caí, sabe. A minha psicóloga, eu faço terapia, né, desde quando eu decidi voltar eu faço terapia, e a minha psicóloga falou que eu tive um burnout, né, eu estagnei, eu
paralisei, eh, sobrecarreguei, né, então eu caí, né, fui mesmo para o fundo do poço, e eu falo pra vocês, assim, com toda a convicção do mundo que quem tirou eu do fundo do poço foi Deus, né, porque eu sempre achei, assim, que a gente podia controlar uma depressão, eu sempre achei, assim, que a gente poderia sair quando a gente quisesse, né, mas não, só quando a gente tá na pele mesmo pra entender que é muito difícil. E é uma coisa que a gente não controla, são pensamentos que a gente não controla, são crises que a gente não controla, e por mais que a gente tente, porque eu tentava muito, eu orava, eu tentava e falava pra mim mesma, né, e eu não conseguia sair daquilo. E foi mesmo, sabe aquela coisa assim, eu não sei se vocês já viram, né, que Jesus deixou as 99 ovelhas pra buscar aquela perdida? Eu só entendi isso quando eu percebi que eu era a ovelha perdida. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus me resgatou do fundo do poço, onde eu não enxergava mais nada, eu não via, um futuro, eu me via como um nada, e por mais que eu tentasse lutar contra os meus pensamentos, eu não conseguia sair daquilo. Eu não conseguia fazer as coisas, eu estava sendo uma péssima mãe, eu estava sendo uma péssima dona de casa, eu não conseguia levantar da cama, eu passei por um período muito difícil. Eh, Como eu disse, eu sobrecarreguei e tal, mas Deus me resgatou. Hoje, graças a Deus, eu tô curada e e eu posso falar isso pra vocês. Eu não falei antes, porque realmente eu não tinha, eh eu não me sentia pronta, né, pra isso, pra falar, pra compartilhar tudo isso com vocês. E agora eu me sinto pronta pra falar tudo, por isso que exatamente por isso que eu voltei aqui pro canal, porque aqui eu tenho essa liberdade de falar muito mais do que lá no Instagram. Mas aonde eu quero chegar, né, onde eu quero chegar, é que Deus ele age da forma dele e a gente, assim, quando a gente passa a entender que o sim de Deus é muito claro e o não de Deus também, tudo fica mais simples de enxergar. Eh, as portas aqui no Brasil for foram fechando cada vez mais, estão se fechando cada vez mais, a gente teve, igual eu falei, muita expectativa em relação a muitas coisas, e muitas coisas dando errado pra gente aqui, né, muitas coisas dando errado, deram errado, assim como, é claro, nós tivemos muitos momentos alegres e felizes, e momentos mesmo que Deus nos carregou nos braços, né, nos livrou, nos deu livramento de muitas coisas, e nos amparou, e não nos deixou faltar nada, né, aquela coisa do Deus proverá. Mas onde eu quero chegar para vocês é que sim, nós realmente estamos pensando em retornar para Portugal. Não sei quando, não sei como, isso eu não sei dizer para vocês. A única coisa que eu tenho aqui total convicção para dizer para vocês é que somente se Deus mudar o meu coração novamente, para eu mudar de ideia. Deus me fez entender, que foi necessário voltar. Eu não No início eu não entendia, né, falava: "Meu Deus, mas por que que eu vim e tal", ficava questionando, e depois eu percebi que realmente era necessário voltar para eu aprender, o Elton aprender, a Maria aprender, né, o José é uma criança, então para ele, né, tá tudo certo. Mas foi necessário porque, só vindo mesmo pra gente enxergar tudo de forma clara, né, e foi mesmo um crescimento para todos nós, e eu vejo, assim, que o propósito, foi muito maior do que eu imaginava, né, porque realmente se nós estivéssemos em Portugal, a gente não enxergaria muita coisa, a gente não agiria em relação a outras coisas, enfim. E e aí Deus foi transformando meu coração, né, foi mudando os meus planos, foi fechando as portas, e foi me mostrando que aqui não é o nosso lugar. Eu tenho orado a Deus todos os dias, eu falo: "Senhor, a minha vontade é essa, mas que as nossas vontades se coincidam". Eh, eu não entendia muita coisa, hoje eu consigo entender, e eu falo para Deus: "Deus, independente do lugar, eu sei que o Senhor sempre estará com a minha família, se for da tua vontade que a gente volte, o Senhor vai encaminhar as coisas, se não, o Senhor também vai tirar do meu coração isso, e vai transformar as coisas".
Mas tudo está encaminhando para que a gente realmente não fique por aqui, né. A gente tem passado por muitas coisas, muitas provações, portas se fechando, assim, gente, muitas portas se fechando pra gente, desde sempre, né. A gente, claro, graças a Deus não tem faltado, a gente consegue pagar as nossas contas, a gente consegue ter, né, os nossos trabalhos vão aparecendo algumas coisas, mas muitas coisas que a gente achava que ia fluir, não fluiu. Eu até mudei de apartamento, eu estava num apartamento muito mais caro, mudei para um apartamento menor, e e aí eu consegui, enxergar as coisas de outra forma. Então, hoje, eu vejo Deus encaminhando algumas coisas para que a gente não continue por aqui. Não sei se isso vai acontecer realmente, tá, mas muitas pessoas me perguntam lá no Instagram se eu tenho vontade de voltar. Sim, tá, hoje eu tenho vontade de voltar sim. Só que eu sempre falo pra Deus que tem que ser perfeito de acordo com a vontade dele, tá. Que todos nós, nós 4, né, estejamos em comum acordo, que seja perfeito para nós 4 e que nós 4, né, tenha a felicidade de estar nesse lugar novamente. Então eu só tô esclarecendo isso pra vocês, porque é uma pergunta que eu recebo sempre, se eu tenho vontade de voltar. Hoje sim, tá, hoje sim. Eh, e eu vejo, assim, Deus me respondendo de várias formas que realmente o meu lugar não é aqui, né. Quando Deus quer mudar a gente de lugar, ele destrói a nossa tenda, ele fecha portas, porque este lugar já não pertence, esse lugar não é para ser para nós. Então, eu não sei quando isso vai acontecer, se isso realmente vai acontecer, mas eu quero estar aqui sempre, dividindo com vocês se realmente algo mudou, se algo, né, enfim, foi direcionando para que isso aconteça. Mas, eh, pra vocês verem como são as coisas, eh até ó, eu tenho uma coisinha muito o Elton tem feito, assim, muitos trabalhos aqui, freelance para outras empresas, né. Eh, o Elton ama fazer casamento, ama gente, ama fazer casamento. Na Madeira ele fazia muitos casamentos, além de outras coisas também institucional, como a gente faz aqui, rally, enfim. Mas um único casamento, gente, já vai fazer 2 anos que nós estamos aqui. O único casamento que nós fechamos, que foi agora dia 24 de maio, o único casamento da Elton cantando em filmes, que o Elton ficou muito feliz, falou assim: "Katria, agora vai fluir, agora vai". Gente, 2 dias antes do casamento, os noivos cancelaram o casamento. Dá pra acreditar, gente? Então, o Elton ficou muito assim, o chão do Elton caiu, sabe, ele ficou totalmente paralisado, chateado, mas eu falei: "Elton, é isso, né, não é pra ser". As coisas não estão fluindo, muitas coisas que a gente tenta, 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 não vai, eh, e eu não consigo, sabe, enxergar, eh, a gente aqui mais, entende? A gente tem lutado, né, corrido atrás, mas, eu vejo mesmo como Deus fechando muitas portas para que, né, mostrando pra gente que o nosso lugar não é aqui. E Mas isso é mesmo Deus trabalhando, né, Deus mostrando muitas coisas, eh, igual eu falo, muitas pessoas falam, né, eu falo: "Ai gente, eu gasto muito aqui, né, com o supermercado aqui eu acho que é o que mais me faz chorar, assim, sabe, porque é tudo muito caro, a gente com criança, a gente gasta muito". Aí eu lembro, assim, que várias vezes eu coloco lá no Instagram: "Ai gente, tá muito caro, tal, né, eu gasto muito no supermercado e é o que eu mais sinto falta, né, estando aqui, sinto falta das coisas de Portugal". Várias pessoas brasileiros, né, que moram em Portugal falam: "Ah, mas aqui também aumentaram os preços". Ai, gente, eu sei que aumentaram os preços, eu acompanho, eu entro até nos sites dos supermercados para ver como que tá. Desculpa.
Mas não se compara, gente, não se compara. Eu falo que brasileiro em Portugal que fala, né: "Ai, que aqui não sei o quê", deveria vir passar um período aqui, sabe, porque não sabe, não tem noção da diferença gritante que é, e o quanto a gente, tem é muito difícil, sabe, o quanto é difícil aqui. Eu falo que o Brasil, infelizmente, são, assim, para pessoas que têm muitas condições, para pessoas ricas, o Brasil é maravilhoso, porque é um país lindo, né, onde as coisas acontecem, tem muitas coisas aqui no Brasil que são muito mais avançadas do que até Portugal, né, mas infelizmente, para pessoas, assim, que luta, né, para pagar suas contas, tá bem complicado. Então, gente, esse vídeo é mesmo, assim, para dar fazer um resumo mesmo para vocês do que está acontecendo, e deixar claro para vocês que realmente passamos por muitas coisas aqui. No próximo vídeo eu até posso dar alguns detalhes de algumas coisas, né, e de milagres que Deus tem feito em nossa vida. Mas, principalmente para deixar claro para vocês que sim, eu penso em voltar. Não sei quando, não sei como, porque eu nem teria essa possibilidade de voltar, né, porque quando a gente foi para Portugal a primeira vez, a gente tinha uma reserva financeira boa, porque nós tínhamos carros, nós tínhamos muitas coisas, e hoje nós não temos nada, né. Então se realmente nós voltarmos um dia, é é só Deus mesmo, mas eu sei que o Deus que eu creio é um Deus do impossível, e se for mesmo pra gente voltar de acordo com a vontade dele, ele vai fazer de forma perfeita e de forma inexplicável, né, como sempre tem feito em minha vida. Muitas coisas acontecem comigo de forma inexplicável, que realmente é a mão de Deus. Então eu tô fazendo esse vídeo exatamente para isso, para compartilhar isso com vocês, que eu penso sim, nós estamos em conversa, nós estamos, em decisão para ver se realmente ver o que realmente nós, a nossa família, em comum acordo queremos, né. Porque o cerco está se fechando para nós aqui. Tá bem complicado, eu acho que quem tá aqui sabe como tá, o Brasil tá muito complicado. Mas deixando bem claro que Deus não tem deixado faltar nada pra gente, né, louvado seja Deus por isso, mas é que realmente a nossa situação em relação até a trabalho para Portugal em Portugal, para nós, é um leque de possibilidades que aqui a gente não está tendo, né. E para confirmar isso, para fechar aqui o vídeo que já tá ficando bem longo, para confirmar isso, eh, estão surgindo trabalhos, gente, em Portugal para o Elton, sabe. Do nada, entrando em contato com o Elton, na verdade, assim, nesses 2 anos, vai fazer 2 anos que eu tô aqui, sempre tivemos pessoas atrás do Elton, lá de Portugal, atrás do trabalho do Elton. Inclusive ano passado, gente, tem um site que é casamentos.com, aqui no Brasil, e lá em Portugal é casamentos.pt. Eu entrei no casamentos.com, a gente fez o cadastro certinho, gente, eu acho que eu já tive, assim, uns 2, 3 pedidos de orçamento no casamentos.com. Aí eu entrei ano passado no casamentos.pt, que fazia muito tempo que eu não entrava. Gente, tinha 32 pedidos de orçamento para casamento lá na Ilha da Madeira e Portugal, né. Então, assim, tem muitos sinais acontecendo, né, muitos sinais, assim, de Deus mostrando que as portas se fecham aqui, mas estão abrindo novamente lá, desde sempre. E agora o Elton acabou de fechar um trabalho muito bom, né, que entraram em contato com ele também, e ele vai, gente, para Madeira em julho. Sim. No próximo vídeo, eu vou explicar para vocês certinho como isso aconteceu, tá? Esse trabalho que ele pegou, né, lá na Ilha da Madeira, quanto tempo que ele vai ficar lá na Ilha da Madeira, que ele vai em julho, né, quais são as pretensões, enfim. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que essa viagem realmente é algo, assim, que Deus está encaminhando até mesmo para o Elton e sentir, né, como é estar lá.
porque entre nós 4 o Elton é o que mais tem o pé no chão em relação a: "Ai meu Deus, vamos recomeçar novamente". E realmente, gente, recomeçar lá, depois recomeçar aqui, e pensar nessa possibilidade de recomeçar lá novamente, realmente é difícil. Então, é uma oportunidade única dele estar lá, dele sentir, dele, né, inclusive essa semana que ele está falando bastante com essas últimas semanas, né, que ele tem falado bastante com os meninos lá da Madeira, com os nossos amigos lá da Ilha da Madeira, ele chegou a falar pra mim assim: "Ai, Cata, eu tô sentindo uma coisa aqui dentro dos meninos me mostrando, e falando, tal, e a gente fazendo planos". Aí eu falei: "Mas tá sentindo o quê?". Daí eu até pensei que fosse algum gatilho, alguma coisa, né, porque ele teve depressão, e tal. Ele falou: "Não, eu tô ficando emocionado, sabe, de voltar lá, de sentir, estar lá". Então, até isso Deus está encaminhando, até isso. Eh até a questão, assim, dos meus pais. Os meus pais foram embora de Londrina. Gente, quando que a gente imaginaria que isso aconteceria, sabe? Os meus pais eram o meu refúgio, era o meu a minha proteção, e eles foram, né, pra casinha deles. Minha avó, que faleceu já faz 2 anos, né, faleceu, deixou uma casa para os meus tios, para o meu pai. E meu pai foi morar nessa casa, então meu pai não tá trabalhando fora mais, minha mãe também não pagam aluguel. Então, assim, é uma oportunidade que apareceu para eles, que a gente não imaginava. Quando que eu ia imaginar que os meus pais sairiam de perto de mim? Até isso eu creio, né, que Deus está encaminhando para que as coisas aconteçam da forma correta, né, porque eu não teria coragem de deixar os meus pais aqui novamente, né. Mas o que eu posso dizer para vocês é que Deus me tirou do fundo do poço. Eu realmente estava, assim, num momento muito difícil da minha vida, e hoje eu enxergo tudo com mais clareza e vejo o quanto a mão de Deus tem me levantado e me sustentado todos os dias. Mas é isso, queridos, eu só queria compartilhar mesmo com vocês que hoje, realmente eu penso sim em voltar para Portugal. Deus tem falado no meu coração de diversas formas, diversas maneiras, tem me revelado muitas coisas e encaminhado para muitas coisas. Mas não temos data, não temos previsão, não sei como vai acontecer e nem quando vai acontecer, tá. Está nas mãos de Deus. Enquanto isso, estamos aqui, fazendo o nosso melhor, progredindo, trabalhando, correndo atrás, e deixo nas mãos de Deus para que Deus faça o melhor sempre para nossa família. E essa viagem que o Elton vai fazer também, quero depois explicar tudo certinho para vocês, tá bom? E é isso. Para vocês que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, me ajude, né, compartilhando ou até comentando, enfim. E eu vou estar aqui sempre para compartilhar o máximo de coisas com vocês que eu acabo não compartilhando muito lá no Instagram, mas eu tô lá também todos os dias, lá nos stories, mostrando meu dia a dia. Para quem não me segue, é Catra Cantoni, vai lá no Instagram e me segue também. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada, beijos. E até o próximo vídeo.